Esses dias eu tava vendo uma publicação no Instagram falando sobre pecados capitais e profissões, e eu escolhi o pecado da ganância pra programação, cara. Mas você vai entender isso no decorrer do vídeo. E aí, meus tecnologias, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Análise do Mundo. Quem eu falo é o Pedro. E bem, pessoal, no vídeo de hoje eu quero falar sobre uma coisa muito complicada de se falar. Eu falo isso porque às vezes eu cometo esse erro, e é uma coisa que a pessoal comete bastante quando tá iniciando, e até depois que vira, sei lá, um programador muito experiente, às vezes a gente comete isso também. Que é o quê? O simples também funciona. Eu sei que essa frase é autoexplicativa, eu sei que essa frase você não precisa dizer muita coisa, que você já subentende, mas eu acho que é interessante a gente vir esse vídeo aqui e falar sobre isso. Quando você fala que o simples também funciona, é o que eu tô dizendo é que muitas vezes a gente deixa de valorizar o simples por considerar que o difícil, aquela coisa complexa, é uma coisa que vai te render mais. E muitas vezes é assim, realmente é assim que acontece. Muitas vezes a gente realmente ganha muito mais quando faz algo mais complicado, só que a gente acaba despriorizando o simples, descartando, porque considera algo que não é muito interessante de fazer. E muitas vezes não é assim. A gente tem muitos exemplos hoje de projetos que são simples, mas tem uma rentabilidade altíssima. Você quer dizer um exemplo que é aqueles conversores de moeda, aqueles conversores de texto, todos aqueles sites de conversão de moeda de texto, ele tem anúncios, e aqueles anúncios, cara, eles rendem dinheiro para justamente o criador. E você tem ali que o criador, ele ganha muito dinheiro baseado em algo simples de conversão de moedas, sei lá, conversão de texto, uma coisa que você faz em 10 minutos com JavaScript, 10 minutos com linguagem Python, e isso tudo é muito, mas muito simples, mas rende bastante. E muitas vezes muitos iniciantes às vezes acabam optando por esses projetos para começo de carreira, justamente por ser algo simples, mas também que dá muita rentabilidade. Então, tecnicamente, esse é um bom exemplo de como o simples também funciona. Eu lembro uma vez que eu tive que fazer um controle de estoque para, acho que foi bem no começo, realmente, quando eu comecei a pegar alguns projetos, alguns freelas, e um dos primeiros projetos que eu peguei foi simplesmente o fato de eu ter que fazer um controle de estoque. Só que, cara, o controle de estoque era mais ou menos o seguinte, era mais ou menos uma pessoa que vai lá, cadastra produtozinho, e ela queria dar um jeito de aumentar essa renda baseada justamente em algum método de recomendação e tal. E esse era um website, é claro. Só que, cara, eu tentei fazer uma coisa com inteligência artificial, não lembro direito aqui. Eu sei que eu acho que eu tentei fazer um modelo de recomendação dos produtos que estavam sendo mais lucrativos. E justamente, cara, isso demorou um tempo. Demorou tempo demais. E justamente foi o que aconteceu, foi que o seguinte, eu não consegui entregar tudo, entreguei tudo de forma medíocre. E justamente, praticamente quase não cumpri nem metade do que eu tinha prometido. E isso foi muito ruim, a sensação muito ruim quando você não consegue fazer alguma coisa. É muito triste, principalmente. E muitas vezes você fica com aquela sensação horrível, cara, de eu não fiz o que eu tinha que fazer, cara, não acredito que eu errei aqui, e você se sente muito frustrado, você se sente a pior pessoa do mundo. E justamente aqui eu quero evitar que você tenha essa mesma sensação. E justamente eu vou te dizer 3 pontos que podem acontecer caso você não fique atento nessa parte, que considerar somente o difícil como algo bom. Bem, primeira parte, você perde tempo. Bem, quando eu falo que você perde tempo, basicamente eu tô dizendo que você perde dinheiro. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente tem muito aquele ditado, tempo é dinheiro, e é verdade, realmente em programação tempo é dinheiro. Quanto menos prazo você der, mais o seu cliente vai ficar satisfeito. Mais vezes ele pode até te procurar para fazer algum processo que queira fazer. E justamente quando você fica atracado em um projeto só por muito tempo, é muito comum que você pare justamente de dar atenção para os outros, e você justamente acaba se ferrando nos prazos no modo geral, e até mesmo você pode deixar de pegar outros projetos porque simplesmente você tá ocupado naquele projeto super megalomaníaco que você fez, controles de estoque com inteligência artificial para o mercadinho da esquina. E isso é que tá o problema. E você pode, justamente, isso pode acontecer, como aconteceu bastante comigo. Durante esse processo, esse software que eu tava produzindo, eu dei vários projetos que, não era quantidade exorbitante mais de dinheiro, mas eu posso considerar que era quantidade razoável, logo contável. Então, eu tive que negá-lo justamente para produzir esse software super megalomaníaco. Então, é uma coisa que é muito interessante nesse primeiro ponto, você perde dinheiro. Se eu fosse dar uma recomendação para você, priorize o simples, que você pode fazer muito mais. Durante o processo de programação, você fazer várias coisas simples, muitas vezes é bem mais rentável do que você fazer uma coisa complicada. Eu sei que tem coisa complicada que a gente faz que rende bastante, sim, tem coisa complicada que rende bastante, mas muitas vezes você tem que parar pra pensar e ver se aquilo não é só uma paranoia da sua cabeça, que você tá idealizando uma coisa que na verdade não vai te dar rentabilidade nenhuma. Então vamos pra segunda dica. Você gasta mais. Eu sei que pode parecer uma coisa estranha justamente falar que você gasta mais quando programa alguma coisa, mas isso é bem verdade, porque muitas vezes a gente trata com um programa que é muito complicado de fazer, que a gente tem que fazer com uma nova linguagem. Às vezes você tem que comprar um curso de programação,
você tem que comprar uma máquina diferente, você tem que comprar às vezes um servidor até, sei lá, você tem que contratar um servidor que sirva para processar esses dados em nuvem, e isso é mais caro, isso torna o processo mais caro, torna um processo que pode não ser interessante para o cliente, e muitas vezes pode até que você não venda o seu cliente no final. Às vezes você pode até deixar de vender o seu produto porque justamente o cliente não ficou satisfeito. E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que é o seguinte, eu acho que um processo que estava acontecendo para um colega meu, que ele estava tendo a sua loja de roupa, queria justamente um site. Ele queria um site para fazer todo o controle de estoque dele, fazer todo aquele sistema de gráficos e tal, e justamente eu tive a ideia justamente de, eu acho que eu tentei colocar um sistema de gráfico mais avançado, sistema de gráfico bem mais avançado, mais quantitativo. Eu podia simplesmente mostrar os números lá, mas eu queria mostrar em exposição gráfica de uma forma bem bonita e tal. Bem, acontece que para fazer esses gráficos o processamento precisa ser um pouco mais complicado, precisa ser um pouco mais dedicado. Logo, eu tive justamente que pegar um servidor mais robusto. Aí é que tá o problema, porque quando você pega um servidor mais robusto, você tem que também gastar mais. E justamente não ficou interessante para ele. Seria uma quantidade muito grande para quem estava começando. Logo, eu tive que reduzir aquelas coisas, tive que desfazer aquilo tudo. E isso pode ser um bom exemplo de que você gasta mais quando você tá aqui ao cara. Terceiro, a chance de você não entregar é grande, cara. Porque é o seguinte, eu sei que tem gente que se garante, tem gente que se garante em tempo, em prazo tal, de fazer algo aplicado. A gente sabe que nem todo mundo é assim. Muitas vezes as pessoas prometem demais e quando chega na hora de entregar, entrega um pouco. Isso é muito comum na programação, cara. A gente tem eu digo que a gente tem um dos mantras que as pessoas prometem demais e cumprem de menos. E isso é um problema que tem que acabar. Acho que com o passar do tempo, quando você vai aprendendo a trabalhar com programação, você vai vendo que, na verdade, prometer menos e entregar mais é bem mais interessante. E justamente essa parte de você não entregar o que devia é algo que é um risco muito grande, que é muito chato. Você pode ver mesmo no seu relacionamento comum com as pessoas. Se alguém chega pra você e te promete várias e várias coisas, no final não entrega nada, é uma sensação muito frustrante. Você sente que você não confia naquela pessoa mais, você sente que aquela pessoa não se dedicou o suficiente pra fazer o que ela disse que ia fazer. E muitas vezes você pode até perder uma série de trabalhos bem específicos. Tipo, às vezes uma empresa que tá começando agora, ela precisa de setores em vários programas em vários setores, e muitas vezes você perde totalmente o senso. Você sai dizendo que vai fazer isso e aquilo, você vai revolucionar a empresa, e muitas vezes você não entrega aquilo que você prometeu. E aí a empresa perde o contrato contigo, você deixa de ter contato com aquela empresa, que você poderia ser até um programador fixo da empresa, e você acaba bem se ferrando na linguagem popular. Então, basicamente, pessoal, esses foram os 3 pontos que eu queria comentar, baseado na minha própria experiência em programação, minha própria experiência com, acho que, o mercado de trabalho. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Novamente, eu peço desculpas pelo tempo, realmente esse tempo eu tava bem atarefado, só que agora eu vou folgar um pouco, trabalhar um pouco mais aqui no canal. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Até o próximo, valeu, foi, tchau.